Pela ordem, nós vamos gravar a, a conversa, a live. Então, pela ordem, o primeiro é o Marco Aurélio, falar da situação nacional, e depois fala o Sérgio Buarque sobre a economia, e depois o Viola sobre a situação internacional. Tudo conectado, evidentemente, com o novo governo Lula. Certo? Podemos, então, Marcos, começar? Até porque você vai ser o primeiro a ser liberado, então é bom você começar. Aí depois eu ocupo o lugar dele. Aí meu microfone está ligado, não sei desligar. Quem é que está? Eu posso começar assim, até porque a minha intervenção, Tibério, ela tem uma importância seguramente menor diante das exposições que virão do Sérgio e do Eduardo, que vão tocar em questões muito mais importantes. Até porque todos nós estamos acompanhando a conjuntura, então eu não tenho muita coisa... Ô, Tibério, tem alguém com o microfone aberto, faz um som. Isso, eu estou ouvindo. Gil? Ô, Gil. Pronto, acho que agora está tranquilo. Bom, eu estava dizendo que eu não tenho muita coisa a acrescentar. Eu só vou dizer o seguinte: eu acho que a conjuntura política atual, como qualquer conjuntura, é sempre uma composição de muita coisa. Tem muitos fatores que, de certo modo, organizam a conjuntura atual. Né? Eu não precisaria fazer um diagnóstico desses fatores, mas eu menciono alguns que me parecem particularmente dramáticos ou mais importantes. O primeiro deles é que nós temos um governo de 4 meses que é muito novo, ainda que também seja muito velho, dada a gravidade da situação. Né? E é um governo que já é velho porque ele não tem um rumo consistente. É um governo, até certo ponto, em boa medida, sem foco. Né? E isso complica demais o seu próprio desempenho. Né? Quer dizer, então, antes de nós fazermos a crítica do governo, a crítica da atuação governamental, eu acho que a gente tem que enfatizar esse dado que condiciona a ação governamental: a falta de um foco, a falta de um plano. Óbvio que isso tem a ver não só com a dificuldade que o governo tem de se colocar no cenário, como tem a ver com as circunstâncias gerais do país. Ou seja, nós estamos falando de um país que está com uma sociedade muito fragmentada, muito desorganizada e muito tensa. Né? Nós estamos falando de um país que tem um movimento de extrema-direita que foi derrotado nas eleições, mas que continua vivo, ativo, com penetração social, com um discurso articulado e com uma grande capacidade de usar e manipular as redes sociais. Esse é um fator importante, que fica mais relevante se nós considerarmos outras duas coisas. Por um lado, um Congresso que é, de certa maneira, reacionário. É de má qualidade, ele não tem quadros, em maioria, com muita qualidade, ele é de péssima qualidade, e está infletindo para a direita. Nós podemos dizer que não é a extrema-direita que comanda o Congresso, mas é uma direita que eu, para facilitar a diferenciação aqui na minha cabeça, eu chamaria de direita fisiológica, né? Que pode não ser propriamente direita nos costumes, na ideologia, mas é direita no sentido da maneira como tenta se apropriar da política e dos elementos de administração pública. A voracidade dessa maioria congressual é um fator que complica demais o desenvolvimento da atuação governamental
e da própria a política democrática como um todo. O segundo elemento é que nós estamos vivendo uma temporada de baixa das forças democráticas, né? Quer dizer, das forças democráticas que eu poderia associar a uma esquerda democrática e liberal, né? Tentando, com isso, fazer uma distinção com os democratas petistas, porque eu não acho que os petistas e os apoiadores do governo não sejam democratas. Eles são, mas são de um modo muito particular. E a outra parte, a esquerda, que eu chamaria de esquerda democrática e liberal, correndo o risco de falar alguma coisa imprecisa, ela está fora de foco. Ela não aparece no cenário. Ela não se põe no cenário, né? E isso complica muito a situação como um todo, porque o governo fica, hoje, meio que sofrendo os efeitos cruzados de uma oposição de extrema-direita e de uma oposição da esquerda petista, né? Quer dizer, ele não consegue se mover para além desses dois polos. Ele não consegue seduzir o que a gente chamaria de centro democrático, porque o centro democrático, a rigor, não existe. Então, o que fez o governo, e acho que com isso dá para caracterizar bem o desempenho político do governo, foi entregar uma fatia grossa para a direita fisiológica e acomodar em cargos de menor expressão algumas figuras democráticas públicas, como é o caso da Marina, da Simone, da Nízia Trindade, né? Que a Nízia, sobretudo, não está numa posição secundária, né? Ela é uma figura importante, mas nenhuma dessas três mulheres são expressão de forças organizadas. Elas são figuras públicas que têm uma bela trajetória e assim por diante. Mas elas não têm, vamos dizer assim, um exército atrás delas, né? Elas, por isso, não conseguem atuar no governo com força propositiva, né? Tendendo, por isso, a serem deslocadas para a margem do governo, em termos de processo de tomada de decisões, né? Pode ser que façam um excelente trabalho nas pastas que estão ocupando, mas elas não vão conseguir, pelo menos é o que eu percebo até agora, imprimir uma dinâmica diferente no governo. Então, o governo, nessa situação, né, ele tem várias outras coisas que eu vou deixar para o Sérgio e para o Viola falarem, que tem a ver com a situação internacional, com o desempenho da economia e assim por diante. Mas um governo, nessa situação, ele fica com poucas saídas, né? Ele tem poucas formas de sair da encruzilhada, vamos dizer assim, em que ele se encontra. Quais são as saídas que o governo tem procurado explorar? Intencionalmente ou não? Uma delas é o caráter voluntarioso do presidente Lula, né? Voluntarioso e voluntarista, digamos assim. Então, ele fala, ele não sai do palanque, ele tem presença permanente na mídia, como costuma acontecer com os presidentes, mas ele não dá nenhuma coordenada com aquilo que ele fala, né? São discursos que, de certo modo, mantêm ativa uma certa militância e mantêm ativa uma certa ilusão social de que o governo vai representar uma virada de página. O problema é que virar a página sem um excepcional desempenho da economia é uma ilusão, porque isso não vai acontecer, né? Se não houver uma economia forte, sem crise, ou seja, com avanços expressivos,
não vai ter dinheiro para fazer as políticas sociais. Então, uma saída é essa do discurso presidencial, que me parece uma saída pouco produtiva, se não vier acompanhada de um foco claramente estabelecido e de um programa posto na mesa com clareza. A segunda saída é mais complicada porque ela é uma saída que tem um mérito intrínseco muito forte, que é a saída das postulações identitárias e das promessas de retratação histórica, de recuperação social, de resgate da dívida social. Então, nós temos 4 meses em que o discurso identitário avançou bastante no governo, porque ele já está posto na sociedade, ou pelo menos numa parcela da sociedade, uma parcela mais progressista, vamos dizer assim. Só que o enfoque identitário, a narrativa identitária, ela é combustível para tensões e para atritos que, de certo modo, são desnecessários. Elas não são um vetor de consenso. Elas não formam o consenso que seria necessário para se fazer um governo socialmente positivo, um governo coeso politicamente e socialmente produtivo. Então, eu acho que essas 2 saídas, elas não resolvem a situação. E eu não estou conseguindo ver, e deixo isso como um pedido para que os companheiros aqui me ajudem a ver isso, outras saídas. Porque eu estou, de certa maneira, muito cético em relação à capacidade do campo democrático de se impor a um governo que fala em frente ampla, mas não aplica a ideia de frente ampla. E eu enfatizo muito isso. Eu não acho que valha a pena fazermos a crítica do governo tal como ele está, em geral, né? O governo tem dificuldades para se movimentar num quadro que é muito difícil. Eu estou me lembrando que eu acabei de ler um artigo aqui da revista do Sérgio Buarque, escrito pelo Jean-Marc van der Velde. Um artigo muito bom. Eu gostei muito, porque o artigo fala assim, como sair da armadilha. Se não me engano, acho que é esse o título. E ele apresenta algumas coisas, eu acho que ele não tem ali o propósito de ofertar a chave para sair da armadilha, mas ele faz algumas reflexões que são, sobretudo, importantes para entender a distância que há entre as promessas mais retóricas, os compromissos retóricos do governo e a realidade factual. Porque nós estamos num quadro de correlação de forças desfavorável para o progressismo. Eu digo isso no mundo. O Viola me corrige se eu estiver falando muita bobagem, né? Mas isso, para mim, é particularmente visível no Brasil. Então, se a correlação de forças é desfavorável para a esquerda, vamos dizer assim, como é que as coisas vão avançar, né? Elas avançarão através de atitudes que busquem um equilíbrio político, cultural, ideológico, muito difícil de ser alcançado, dadas as condições, dadas, sobretudo, o apetite partidário do PT. Também não deve ser criticado por ter esse apetite. O problema do PT é que ele não se treinou ao longo da sua trajetória para fazer grandes articulações. Ele não é um partido desse tipo. E para mim, é indiferente bater no PT por causa disso, criticá-lo por causa disso. Ele é assim, o DNA dele é assim. E nós não podemos esperar coisas
muito diferentes do que o PT vem fazendo. Acossar o Ministério da Economia, condicionar a aprovação de certas coisas em função dos interesses partidários, né? Vamos ver, quando entrar em cena a reforma tributária, que é uma coisa decisiva, como será o comportamento da ala esquerda do PT? Assim como é a questão do arcabouço fiscal. Como é que vai ser? Vai passar fácil no Congresso, porque o governo tem maioria? Eu duvido. Eu acho que não vai ser tão fácil assim. E isso vai complicar bastante o desenvolvimento do governo. Agora, eu diria o seguinte, eu acho que o governo tem algumas chances. Elas estão depositadas na performance da economia. Se houver uma recuperação econômica mínima, sobretudo se a inflação for mantida sob controle, né? Não tiver nenhuma disparada de preços, não tiver nenhum desarranjo, o governo poderá fazer algumas entregas positivas para a sociedade, né? Isso seria, na minha visão, o quadro mais otimista que eu poderia imaginar. Agora, essas entregas positivas, boas políticas sociais, terão que ser projetadas de forma pragmática, porque se o governo ou os seus participantes, seus integrantes, acoplarem às políticas sociais muita ideologia, muitas promessas de resgate da dívida social, de etc., etc., as coisas vão ficar mais complicadas, né? Então, eu termino com essa tentativa de dar umas pinceladas aqui, lembrando que, por incrível que pareça, a situação já traz consigo uma expectativa eleitoral. 2024 está no radar de todo mundo. E isso, inevitavelmente, cria mais disputas, mais desentendimentos, mais tensão dentro do bloco que governa hoje, bem ou mal, o país. Obrigado pela oportunidade aqui de falar. Obrigado, Marco. Eu cometei um pecado aqui. Eu não apresentei o Marco, porque, como a gente está acostumado a fazer conversas na roda, mas tem gente que não pode, é pela primeira vez que participa. O Marcos é um cientista político renomado aqui da Universidade Unesp, escreve artigos brilhantes no Estado de São Paulo e fundador da Roda, né? A Roda nasceu da cabeça do Marco. Então, eu queria destacar. O Sérgio Buarque vai ser o próximo orador. O Sérgio é economista, trabalhou na Sudene, tem vários trabalhos de consultoria e especialista na área. Ele, a própria fala do Marcos já chama a atenção para a importância de sua frase aqui, que todo mundo quer saber a viabilidade do arcabouço fiscal. Passo a palavra, então, para você, Sérgio. Sérgio, você está comigo? Tá bom. Veja, há uma norma, uma máxima, de quem trabalha em planejamento, que diz que o que deu certo no passado pode não dar certo no futuro, nem no presente, e em certas condições pode levar ao desastre. Isso vale para países, isso vale para empresas. A impressão que eu tenho, quando a gente analisa a economia, é que o governo, particularmente o presidente e o seu partido, estão tão impregnados do sucesso que tiveram nos 2 primeiros anos de Lula, principalmente o primeiro ano de Lula, e acham que tudo aquilo que foi pensado, que foi formulado e até implementado, é o que vale. Só que as condições são completamente diferentes do que nós tínhamos de 2003 até 2010.
qual era a base da política econômica do governo? Era principalmente a aposta no aumento do consumo. Tem quase uma ideia de Lula que ele repete, é quase que chama um mantra, de que dá dinheiro para o consumo gera oferta, que, por sua vez, aumenta a renda. É uma simplificação, claro, do ponto de vista do palanque é muito razoável, mas aí no meio tem que ter uma coisa chamada investimento. Isso é o que, de fato, faz a economia crescer. Então, a grande questão é consumo. Vamos apostar no consumo, vamos aumentar a renda na mão da população, vamos gastar, isso significa também gasto, aumentar o crédito. Durante esse período do governo, o crédito aumentou bastante, e isso, de fato, levou a um consumo significativo, a classe C, classe B. Então, é gasto e consumo. O terceiro ponto é o que eles voltam a falar, é a coisa das estatais, é a ampliação das estatais. Durante o governo Lula, se não me engano, chegaram a ser criadas quase 100 novas estatais, pequenas e grandes. O que eles estão fazendo hoje? Já começou na PEC da transição, com o aumento aí de uma despesa fora do teto de mais de 200 bilhões de reais, compreensível, muito compreensível, porque, na verdade, nós temos um déficit social muito grande, mas que é um componente também de provocar um aumento maior das dificuldades fiscais, que já eram grandes. Em relação ao consumo, além de começar a falar muito em novos créditos, essa coisa desesperada de Lula contra a taxa de juros. A taxa de juros está elevada, a taxa de juros dificulta, mas a taxa de juros que está na preocupação do Lula, principalmente crédito para consumo. Então, isso é, mais uma vez, o que eles fizeram, que foi bem sucedido. Depois a gente vai ver as razões, que são diferentes das atuais. Depois, a coisa das estatais. A primeira coisa que ele não vai criar mais novas estatais, pelo visto, mas a primeira providência foi tirar do Plano Nacional de Desestatização, se não me engano, 8 a 10 empresas, algumas das quais já estavam em processo de privatização, outras que, em princípio, do meu ponto de vista, não tem por que continuar sendo estatais, como o Dataprev, certo, por exemplo. Então, esse era o fundamento que foi, digamos, mais ou menos bem sucedido nos primeiro e parte do segundo ano do governo Lula, só que as condições hoje são completamente diferentes. Nós tínhamos, naquele momento, um boom das commodities, a China comprando tudo, e que, principalmente, daquilo que o Brasil era bom, que era minérios e agronegócio, associado a um movimento da economia como um todo, aquilo que o Alan Greenspan chamou da exuberância irracional. A economia mundial estava pujante, e isso gerava crédito, gerava demanda, isso irradiava crescimento na economia. O que nós temos hoje? O boom de commodities amaciou, declinou. Vai continuar tendo esse mercado pujante? Vai, mas é muito menos forte do que no passado, até porque a China, que era o grande comprador, não cresce mais 10%, nunca mais vai crescer 10% ao ano. Isso aí, a economia dizer nunca mais é errado, mas provavelmente não vai mais crescer 10% ao ano e não vai ter essa demanda massiva. Tá? Além de que nós temos, depois da pandemia e da guerra da Ucrânia, nós temos um quadro hoje de incerteza, de instabilidade, de inflação mundial, tudo isso que dificulta aquele quadro que a gente teve nos primeiros 2 anos do governo Lula, sem falar de que ele aproveitou o que já tinha de estabilidade montada no governo anterior. Então, isso vai ser somado a tudo isso um outro componente, que é uma restrição interna, que é, nessas 2 décadas, seguidamente, as despesas primárias cresciam de forma inercial, principalmente as despesas obrigatórias. A gente tem hoje um quadro de que mais de 65% das despesas primárias são previdência e pessoal, mais de 90% são despesas obrigatórias, que não tem flexibilidade nenhuma para as despesas discricionárias
possa deslocar de um lado para o outro. Claro, isso é um componente de bastante restrição. A gente tem, desde 2014, um déficit fiscal crescente. Tivemos um superávit no ano passado por razões muito especiais, da herança da pandemia, com o movimento de recuperação da economia. Ora, nesse momento, o que é que nós temos? A política fiscal. E nessa situação mais complexa, de que o que puxa a política econômica é o que deu certo lá atrás, deu dos burros na água no governo Lula, e não vai dar certo no futuro, não vai dar resultados no futuro por essas condições, principalmente também as condições internas, que é a crise fiscal. O tamanho da crise fiscal, coisa que Marco Aurélio já falou. Nesse momento, vem o marco regulatório, digamos, o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, do meu ponto de vista, flexibiliza e, em certa medida, adapta o teto de gasto às condições recentes, que é uma crise fiscal profunda com uma demanda social muito elevada. Então, o que ele fez foi flexibilizar. Do meu ponto de vista, ele transferiu o teto de gasto por um teto, entre aspas, do aumento da receita, tendo como teto 70% do eventual aumento da receita. Então, a despesa pode aumentar, ao contrário do que dizia o teto de gasto, mas a despesa só pode aumentar no máximo 70% de um aumento eventual que tenha na receita. Ora, isso parece interessante porque você dá uma flexibilidade de que pode vir a ter aumento de despesa desde que haja aumento de receita. Agora, isso traz no seu bojo uma nova ânsia do governo, que é arrecadar, de aumentar a receita. Os dados que estão previstos na LDO, se não me engano, um aumento, ter uma disponibilidade adicional de 150 bilhões de reais em 2024 para zerar o déficit. Ora, para isso, tem que haver um aumento de receita de 246 bilhões, já que a gente vai ter 70%, seriam 150 bilhões. Isso parece muito improvável, a não ser que venha associado com o aumento de carga tributária. Então, eu entendo que o arcabouço fiscal é interessante, foi um avanço. Ele vai sinalizar, do meu ponto de vista, positivamente para os agentes econômicos, mas ele tem esse componente que é o que a gente tem visto, o Fernando Haddad só fala em aumentar a receita, e o que parece ser a bandeira central dele é reduzir a renúncia fiscal. Se fala, não sei se Everaldo tem dados mais recentes, se fala em torno de 500 bilhões de receita de renúncia fiscal por ano. O que ocorre é que parte dessa renúncia fiscal são quase inflexíveis. Aí está o Simples, aí está a Zona Franca de Manaus, e o que não é fácil de mudar, não é, porque tem flexibilidade, tem por trás lobbies poderosos que não vão permitir que se tire a renúncia fiscal. Entre outras, a indústria automobilística, que ainda hoje tem esse componente de... Agora, além do mais, você tem, na proposta que foi apresentada, tem outra coisa preocupante, que é um conjunto de exceções. São 13 exceções. Dessas 13 exceções, 2 são especialmente preocupantes, porque abre uma brecha para que, no futuro, novas leis criem exceções adicionais. Uma delas é o pagamento do piso dos salários dos enfermeiros. É um nó político que foi jogado no colo do governo, e o governo, para resolver, jogou dentro do arcabouço fiscal, fora do limite dos 70% de receita, o pagamento desse piso salarial da enfermagem, dos enfermeiros. O outro é capitalização de empresas estatais. Aí volta a coisa das estatais, quando, na verdade, tinha um plano que parecia bastante pertinente
de desestatização. Então, eles não só valor, como colocam dentro do arcabouço fiscal, como exceção, a possibilidade de jogar recursos para aumentar essa receita. Então, isso tudo me leva a uma dupla preocupação, que é essa busca de aumentar a receita de todo jeito, porque, senão, não pode aumentar a despesa. Nesse sentido, foi positivo o arcabouço fiscal, mas como há uma pressão para aumentar a despesa, o Haddad corre atrás do aumento da receita. Eu quero citar aqui uma frase que estava aí deixa eu ver onde é que ela está. É uma frase que está no... está aqui. O blog de esquerda, que a gente poderia chamar de esquerda naftalina, dessas que olham e saem do guarda-roupa fedendo a naftalina, outras palavras, chama-se blog. Olha o que eles dizem. O governo coleciona feitos importantes, mas deriva liberal, comandada por Haddad, impede-o de cumprir compromissos de campanha. Então, em grande parte, meu entendimento é que o Haddad jogou nas exceções e está jogando nessa guerra para aumentar a receita por conta da pressão que vem, provavelmente do próprio presidente, seguramente da Gleice Hoffmann, do PT e, particularmente, desse grupo da esquerda que está no blog, em outras palavras, para aumentar a receita, de modo a poder aumentar a receita. Ora, isso é, além de difícil, pelas dificuldades que eu já citei, isso é também um componente comprometedor, porque o Brasil não pode aumentar muito mais a carga tributária. Algum aumento de carga tributária pode se imaginar, talvez, necessário, mas o Brasil já tem uma carga tributária muito alta. Para vocês terem uma ideia, a carga tributária do Brasil hoje, em torno de 34%, 35%, é um pouco abaixo apenas da Alemanha. E quando você compara com o IDH da Alemanha é 0,900 alguma coisa, no Brasil é 0,780. O que mostra uma ineficiência enorme do sistema de governo, da própria utilização da receita. Então, com tudo isso, e para resumir, eu queria dizer que a perspectiva da economia brasileira, principalmente no curto, médio prazo, é, na melhor das hipóteses, que a gente poderia chamar de um voo de galinha. Eu não acredito que a gente possa ter um ciclo de retomada de crescimento, porque vamos ter uma pressão de ajuste entre consumo e os gastos, por um lado, por outro, essa pressão por aumentar a receita, com todas as dificuldades políticas, né, de realizar, e vamos ter também uma restrições externas para que a economia volte a ter um ciclo de crescimento. Então, o que é que eu imagino? Vamos ter, portanto, muito provavelmente, um crescimento tímido, que a gente pode chamar de voo de galinha, a não ser que haja alguns surtos de crescimento em cima de uma demanda excessiva, de um gasto descontrolado, que aí vai puxar a inflação. Então, esses são os limites que nós temos, né, nos próximos anos. Primeiro, esse ano agora já está praticamente perdido, o crescimento vai ser, no mínimo, medíocre. 2024 também não dá para esperar um grande crescimento. Então, isso... 2 minutos. Tudo bem. Isso, fazendo o nexo que falou Marco Aurélio, isso provavelmente não vai ser algo que o presidente possa se sentir orgulhoso de mostrar e achar que, com isso, ele vai conseguir acumular forças, ter um reconhecimento, aumentar o seu prestígio e ganhar força política para fazer mais algumas medidas do ponto de vista da sociedade, dos seus compromissos, como diz aqui, com outras palavras. Então, é uma situação que me parece ter restrições externas, restrições internas, estamos correndo no fio da navalha, o arcabouço, só para encerrar, o arcabouço fiscal pareceu que foi um avanço, mas quando tem, por um lado, a ânsia de gerar receita, de aumentar a receita, e, por outro lado, as dificuldades para alcançá-la, eu imagino que o resultado vai ser muito tímido
e o resultado que o próprio Fernando Haddad pode oferecer para satisfazer os interesses imediatistas, a pressa que tem o presidente em resultados vai ser muito baixo, portanto, torna a situação muito preocupante. Muito obrigado, Sérgio, por uma boa contribuição. Quero registrar algumas presenças. A companheira Lourdes Sola, fundadora da Roda, membro do Núcleo de Altos Estudos da USP. Também o Provício Miller está por aí, o Azedo, o Orlando. E aí eu vou em uma grande bancada da Bahia, e aí eu explico a ausência do Paulo Fábio. Ele estava tudo certo ele participar, mas hoje é o aniversário dele. E ele ganhou de presente um ingresso para o show de Chico Buarque, que a filha dele deu depois de comprar num cara que tinha desistido, já não tinha ingresso. Então, ele pediu, dizer que não podia perder o Chico Buarque, porque a gente ele terá outras oportunidades. Eu vou chamar o Viola é professor de Relações Internacionais, é do Núcleo de Estudo da USP, constantemente está nos jornais consultados, agora recentemente mesmo na viagem da China, ele esteve várias vezes no jornal O Globo, da edição impressa, e um nome muito respeitado internacionalmente. Viola, eu passo a palavra para você. Muitíssimo obrigado, Tiberio, pelo convite e realmente assim é uma honra para mim falar aqui nesse grupo, que eu já participo faz muito tempo, mas nos últimos tempos não tinha reuniões frequentes como tinha na época álgida da pandemia. Primeiro quero dizer que eu estou plenamente de acordo com tudo o que falou Marco Aurélio e tudo o que falou Sérgio. Então, isso facilita, digamos, tá? Não é porque seja bom, mas é a realidade. Não é que é bom ter debate, mas no caso meu, as palavras dele faço minhas. Então, falando sobre o sistema internacional e a política externa, eu preparei uma rápida exposição com 7 pontos, tá? Então, o primeiro ponto é sobre em que sistema internacional estamos vivendo, tá? Recapitulando, nós vivíamos em um sistema bipolar durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, com seus respectivos aliados. Nós passamos a lo que se chamou um sistema unipolar, o momento unipolar, que claramente é a década de 90, com a hegemonia plena dos Estados Unidos, e que vai mais ou menos até a segunda metade da década de 2000. A partir daí começa uma transição para um sistema multipolar, é um processo gradual, tá? Mas, mais recentemente, particularmente, digamos, a partir de transformações na China, retomada do autoritarismo cada vez mais estrito, e características, inclusive, totalitárias, digamos, tá? Então, e isso se consolida definitivamente com a invasão russa à Ucrânia. Então, o que eu quero falar aqui não é o mais comum que você se encontra na mídia brasileira. O sistema atual é um sistema bipolar, com duas grandes alianças. De um lado, a Aliança Ocidental e o Ocidente coletivo, não apenas a OTAN, inclui Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Austrália. Tá? E, de outro lado, o bloco autocrático, cujo centro é a China, inclui a Rússia, inclui Coreia do Norte e Irã, basicamente, como principais centros disso. O que acontece? Que durante a Guerra Fria, a política dominava sobre a economia no sistema internacional. Durante o momento unipolar e durante o processo de transição para um momento sistema multipolar, que durou poucos anos, de todas maneiras, a economia dominava a política. E agora nós estamos em um sistema bipolar, que segunda Guerra Fria, depois posso falar mais sobre isso. Então, qual é o ponto? Uma característica fundamental desta contradição é a contradição entre democracias e autocracias. Ou seja, a contradição entre regimes políticos que
contradicción profunda. ¿Por qué? Porque ambos perciben a otro como una amenaza existencial. ¿tá? O sea, para o Partido Comunista Chinés, a democracia es una amenaza existencial. Y por eso que entre otras razones, quieren tan loco para invadir Taiwán, porque Taiwán es una etnia chinesa con una democracia ejemplar. Digamos, ¿tá? Y entonces, que o campo democrático é um campo vasto e se consolidou novamente por causa da invasão russa à Ucrânia. Então, a OTAN hoje está super fortalecida, aumentou sua missão para ser uma organização de defesa das democracias. De algum modo foi fundada assim, mas isso era muito nuançado naquela época. Tá? E outro problema das democracias tem um problema fundamental, que é a erosão das democracias, tá? Por causa do processo de surgimento de populismo de extrema-direita e também de extrema-esquerda, mas muito mais importante o de extrema-direita, tá? Nas democracias ocidentais, tá? Que minam, obviamente, a capacidade, o poder da coalição democrática no sistema internacional. ¿no? De outro lado, os regimes autocráticos estão em processo de fortalecimento. A China, absolutamente, é algo super, digamos, ou seja, totalitário, digamos. Tá? É pela primeira vez na história um totalitarismo baseado na inteligência artificial. E Rússia, a partir da invasão, se tornou também uma autocracia fechada, não é mais uma autocracia eleitoral como era. Tá? E nem falar de Coreia do Norte, de Irã. Digamos, em Irã tem muita contestação, na Coreia do Norte não tem, mas a repressão é sangrenta, assim como na China. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Nós estamos em um sistema bipolar de confronto entre os regimes democráticos do Ocidente coletivo e os regimes autocráticos da Eurásia, chamemos-lhe assim. Tá? Claro que tem além da Eurásia. Tá? Segundo ponto, a visão de Itamaraty e, vamos dizer, particularmente do PT e de Lula e de Amorim, vivem no passado, digamos, porque eles continuam achando, como em todas as outras coisas que vocês falaram, digamos, né? Eles continuam achando que nós estamos... wishful thinking, para eles é um golpe aceitar que voltamos para um sistema bipolar, digamos, tá? Claro que tem uma série de países, entre os quais está Brasil, que não pertencem a nenhuma das duas alianças, tá certo? Mas as condições agora são muito mais difíceis. Antes você podia navegar muito mais em uma situação mais independente. Agora, a tendência digamos que a margem de manobra para uma independência é cada vez menor. Essa é uma lógica teórica profunda, digamos, dos sistemas bipolares, quando tem confronto decisivo de regimes políticos. Então, este é um sistema de crenças profundas de Itamaraty, do governo, de que estamos num sistema multipolar. E a outra coisa importante é que essa visão vem também, é dizer, o governo Lula, a ideia de Lula, de Amorim e do PT, digamos, no primeiro e segundo governo, era que estávamos em um sistema unipolar e havia que fazer soft balancing de Estados Unidos. Tá certo? Ou seja, não hard balance, porque isso é militar. Tá? Essa era a ideia de Lula. E por isso foi decisiva a participação do Brasil na construção dos BRICS. A ideia de BRICS é uma ideia de grandes países emergentes, digamos, ou re-emergente, como na época era Rússia, digamos, tá? Que contém Estados Unidos, mas também, em geral, a OTAN. Tá certo? Então, o problema é que nós não estamos mais nesse mundo. Tá? Então, de aí surgem vários erros derivados. Tá?
Esto no es fácil de mudar porque son sistemas de creenças. Não é apenas analítico, digamos. São gente que tem esses supostos básicos de análise da realidade. Terceiro ponto, a situação objetiva, como é que é neste momento, 2023. Brasil é convergente com as democracias ocidentais em termos de regimes políticos. Mas Brasil é fortemente dependente das exportações à China e tem alta interdependência econômica com a China. Embora também tenha interdependência econômica importante com Ocidente coletivo, digamos, particularmente Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, União Europeia, Japão e Coreia do Sul, digamos, em diversos graus de intensidade, digamos, tá? O que é interessante é que, em termos de mercado, de comércio, a dependência da China, digamos, ou seja, a interdependência com a China é profundíssima. Em termos de investimentos estrangeiros, de estoque de capital estrangeiro, digamos que mais ou menos 17% do capital fixo no Brasil é capital estrangeiro, é decir, em mãos estrangeiras, digamos, tá? E isso é predominantemente ocidental, embora a China está crescendo nisso, tá? Então, isso cria quadro, digamos, isso é o que a situação do Brasil neste momento. Não é, digamos, ou seja, esse aparente não alinhamento, que neste momento não é assim, depois de todo esse processo das últimas semanas em relação à China e à guerra da Ucrânia e demais, há uma opção de alinhamento com o bloco autocrático, digamos, tá certo? Mas que isso tem muita oposição na sociedade brasileira. É uma posição do governo que não tem acompanhada no mesmo grau, pelo menos na sociedade brasileira, digamos, tá? Quarto ponto, minha visão, qual seria a melhor estratégia do Brasil? De um lado, não se associar geopoliticamente em absoluto à China, ao bloco autoritário, tá? E se associar parcialmente, moderadamente, obviamente, geopoliticamente ao bloco ocidental, né? Pela essência do Brasil como democracia. Tá? De outro lado, está muito bom Brasil atrair investimentos chineses. Brasil tem uma taxa de poupança baixíssima, investimento estrangeiro é decisivo, inclusive, para cobrir a infraestrutura que está super deteriorada, digamos. Tá? Então, nesse sentido, essa seria a melhor estratégia. Atrair muito investimento estrangeiro, do Ocidente coletivo e da China. Tá? O quinto ponto. Isso eu falei um pouco disso, mas vou detalhar um pouco mais sobre a mentalidade de Lula, Amorim e vastos sectores do PT. Eles têm, historicamente e até hoje, definido autoritarismo, definido anti-americanismo light, não hard. Tá? Mas isso é parte da história, inclusive de grande parte da esquerda brasileira, por lo menos toda aquela que não se reformou, digamos, que não viu, digamos, não fez uma leitura diferente, uma nova leitura da história do século XX. Tá? Então, esse é ponto assim que explica essa preferência neste momento pelos BRICS. Os BRICS vamos dizer, tem duas democracias nos BRICS, que são África do Sul e Brasil. Tem uma autocracia, democracias eleitorais, não liberais. Brasil foi uma democracia liberal entre 2006 e 2016, mas regrediu de novo para a democracia eleitoral a partir de 2016. Tá? Então, você tem Índia, que não é mais uma democracia eleitoral, é uma autocracia eleitoral, a partir de 2019, toda a política repressiva de Modi, inclusive, já agora perseguindo diretamente os líderes da oposição, digamos. Tá? E de outro lado, nós temos as autocracias fechadas, a China, claramente, e a Rússia, que era uma autocracia eleitoral até a invasão, ou até alguns anos atrás, hoje é uma autocracia fechada, igual que... Então, essa é uma aliança muito heterogênea, com interesses bastante contraditórios. Tá? Não chega a ser uma aliança, digamos, tá? Mas
ou seria uma coalição light, tá? Mas tem no seu interior confronto fortíssimo, que é Índia-China, tá certo? Para a Índia, o Partido Comunista Chinês é uma ameaça existencial. Tá? Não apenas para o Partido Nacionalista Hinduista, mas também para o Partido do Congresso, que é hoje cada vez mais minoritário, de todas maneiras. E a China, obviamente, digamos, ou seja, teme a ascensão da Índia por ser um gigante demográfico, por estar em processo de crescimento superacelerado, que, digamos, repite 20 anos atrás a história, ou tenta repetir, porque repetir acho que não vai acontecer, da China 20 anos atrás. Tá? Então, esse seria, então, o quinto ponto. Os BRICS são hoje um apêndice da política externa chinesa, exceto a Índia. Tá? Brasil, como se colocou agora nas últimas semanas, está entrando nisso, digamos, como apêndice da política externa chinesa. Sexto ponto, a política externa em América Latina. Também uma política, porque tem não falei, eu penso que Lula nunca adhiriu plenamente à democracia liberal, tá certo? Ele é um democrata, mas tem componentes populistas, claramente, digamos, tá? E ele e o PT nunca adheriram plenamente, adheriram parcialmente à democracia liberal e em determinados momentos mais e em outros menos. E aí lembro sempre da proposta de lei de médios, de controle social dos médios do fim do governo Lula. Então, a complacência com as ditaduras de América Latina é fortíssima. Tá? Primeiro com Cuba, digamos, que sempre foi, digamos, tá? Mas também com, no caso de Venezuela, com o regime de Maduro e com o regime de Nicaragua também, digamos, tá? Então, isso é um fator bem interessante, digamos, tá? Aí vem a questão de, Brasil líder. A história do Brasil líder é uma delusion, uma ilusão, digamos, absoluta, total. Tá? Por quê? Porque a economia brasileira e as capacidades estatais de projeção de poder e prestígio do Brasil estão estagnadas também, mesmo que tenham se recuperado parcialmente depois dos 4 anos de Bolsonaro, digamos que foram extremos. Tá? Então, assim, a ideia de que Brasil pode liderar, nem falemos da América Latina, que não, isso não se coloca, mas da América do Sul, que é sempre o projeto de Amorim, tem, digamos, ou seja, tem várias vulnerabilidades que não comportam essa liderança. Sétimo e último ponto. O único ponto onde Brasil tem capacidades pela situação objetiva e tem capacidades estatais também relativas, no que se refere a política climática, política ambiental, transição energética. Brasil tem uma matriz energética de média intensidade de carbono, tá? Não de baixa, ninguém tem de baixa. Mas, sim, Costa Rica tem. Mas, vamos dizer, o resto do mundo é de alta intensidade de carbono. E alguns reduzindo e outros crescendo, digamos, como China, Índia, Rússia e demais, a intensidade de carbono. Então, aí é onde está um campo para a projeção do Brasil, de soft power, né? Claro que, e de capacidade de protagonismo mundial, tá? Que já houve, mas foi exagerado sempre pela propaganda governamental e por Itamaraty, tá? Que Brasil era líder. Brasil nunca foi líder. Brasil foi um protagonista importante no período quando conseguiu controlar o desmatamento na Amazônia, e depois na Conferência de Copenhague, que aqui teve uma proposta de redução de emissões em relação à curva de business as usual, e em Paris, que colocou uma NDC, digamos, com redução absoluta de emissões, tá certo? Que está longe de ser cumprida neste momento. Tá? Então, esse é o campo. Mas, como falava Marco Aurélio, isso é o campo, o meio ambiente. Onde está o meio ambiente? Está basicamente no Ministério de Meio Ambiente
tem uma parte, digamos, no Ministério da Indústria de Desenvolvimento de Alckmin, tem uma secretaria do Verde, da Economia Verde, digamos, tá? E tem em Haddad, no Ministério da Fazenda, Haddad tem a visão mais, vamos dizer, transição energética, descarbonização e demais do gabinete, fora Marina Silva, obviamente, digo, tá? Mas, de outro lado, o que acontece? Lula está a favor do controle do desmatamento na Amazônia. Essa parte, sim. Agora, em termos de política energética, Lula aposta, como sempre fez, no petróleo. Tá certo? Por isso, não na transição energética. Cria na Petrobras uma diretoria de transição energética, Tomás Kim, conheço muito bem, trabalhamos juntos, mas é periférico a lógica. A lógica profunda da Petrobras está dada primeiro pelos funcionários, seja os diversos sindicatos que operam na Petrobras, tá? Mas todo o sistema managerial, digamos, gerencial também tem essa visão. E o PT tem uma parte fundamental, tem essa visão, e Lula, com certeza, tem isso, digamos, tá? Por isso que tem planos de expansão nova gigantesca na margem equatorial da Amazônia, que vai de Rio Grande do Norte até Amapá, por exemplo, digamos, que é o oposto da transição energética. Então, nós teremos um choque importante entre Ministério do Meio Ambiente e a política energética, com um ponto intermediário, digamos, de mitigação pelo lado do Ministério da Fazenda. Então, é isso, Olha, gente. se você puder ir afunilando. Já terminei. Terminou? Muito obrigado. Está muito bom, por isso que eu deixei um tempo a mais. Não, eu sei que me passei, te agradeço. Não, mas você está... Como é um tema que a gente não domina muito e raramente está na nossa agenda, eu achei importante você falar, porque você deu um painel melhor para nós. Nós vamos abrir. Eu vou começar fazendo uma provocação a Everardo. Eu tive uma conversa com o Everardo, acho que foi terça-feira, né, Everardo? Quarta-feira. Tive uma conversa com ele e ele jogou uma ducha de água fria sobre a possibilidade de acabar com as isenções. Mas tem uma série de argumentos. Quando foi hoje, a manchete da Folha veio exatamente com esse tema. Eu perguntei, Everardo, você tem bola de cristal ou não? Pode explicar essa visão que você teve, essa premonição? É ele que escreve, rapaz. É Everardo que escreve lá. Né? Eu escrevo no Estadão. A primeira resposta que eu vou dar é a seguinte: eu não tenho bola de cristal. Eu detesto bola de cristal, detesto essa astrologia que o Brasil só aprecia bastante. Mas se você é questão de renúncia fiscal, isso é um conceito muito mal formulado no Brasil. E eu vou explicar por que isso é mal formulado. Renúncia implica dizer a possibilidade de fazer ou não fazer. Eu posso fazer, posso não fazer. Aí eu digo, eu vou renunciar. Quando eu digo renunciar, eu optei por uma dessas duas alternativas. Bom, então não há renúncia quando estamos diante de um fato de observância obrigatória. No campo das isenções, há dois tipos gerais de isenções. As isenções convencionais são fixadas em lei, com uma série de restrições, e aquelas que constam da Constituição. Então, os tributaristas chamam isso de imunidades. Portanto, que é um tipo especial de isenção. É uma isenção que você não pode, por meio da lei, estar tratando. Há três delas. Eu fiz uma taxonomia sobre esse tipo de imunidades. Eu separo dois tipos de imunidades. As imunidades que eu chamo de irrestritas e as restringíveis. Eu explico. Quando a pessoa exporta, ele não paga ICMS e basta exportar. Isso é irrestrito. Agora, eu posso dizer o seguinte: as micro e pequenas empresas terão tratamento privilegiado e diferenciado em relação à tributação e outros. Isto aqui, o que é?
É uma imunidade, está na Constituição também, porém restringível. Porque eu posso dizer quais são os parâmetros que vão balizar isso. Então, se eu somo simples, que é o tratamento das pequenas e microempresas, tratamento tributário das pequenas e microempresas, com Zona Franca de Manaus, que também tem previsão constitucional, malgrado é uma imunidade restringível, e entidades filantrópicas, essas três, já estou tratando da metade do que é chamado de renúncia, que não é renúncia. A metade é falso. Bom, sobrou agora uma metade. Tem uma metade ainda. Você tem 2% do PIB? Bom, vamos ver. Eu tenho um primeiro conjunto, que eu não consigo mencionar, que são benefícios concedidos por prazo certo e sob condição. Eu digo, olha, você terá esse benefício num prazo de 10 anos se atender os seguintes requisitos. O Código Tributário Nacional diz que esse tipo de renúncia fiscal não pode ser cancelado. Porque é um contrato. Ou seja, senão eu estou violando uma regra contratual. Então, ter esse grupo. Tem uma outra. Uma outra que é o seguinte. Se eu acabar com o benefício, eu acabo com a atividade. Vou dar um exemplo disso. O Sérgio conhece isso talvez certamente melhor do que eu. São José de Belmonte é uma cidade que fica no Alto Sertão de Pernambuco, entre 600 e 700 quilômetros do Recife. Eu conheço. Só tem pedra. Pedra e agricultura de subsistência. Deve ter uns 30 mil habitantes, algo dessa ordem de grandeza. Não tem nada. Uma empresa espanhola decidiu implantar uma usina de produção de energia solar em São José de Belmonte. É evidente que isso foi definido por um algoritmo. Que em São José de Belmonte, as pessoas não sabem sequer o que quer dizer a palavra lobby. Não existe lobby em São José de Belmonte. Ficaria patético. Quer dizer, foi decidido para fazer a maior usina de energia solar da América Latina. Isso significa dizer, comprar terra de agricultores que têm terras improdutivas, gerar 5 mil empregos durante a implantação e 3 mil empregos permanentes. Acontece que a energia solar não é competitiva com as formas convencionais de energia. Ela só dá certo com incentivo fiscal. Se você ter um incentivo fiscal, você tem a usina. Então, você não tem nem uma coisa nem outra. Então, eu já tenho outro grupo agora, assim, muito condicionado. Aí tem sobrou, enfim, um resíduo aqui. Qual o resíduo? Daquilo que não é imunidade, daquilo que não foi dado por prazo certo e sob condição, e daquilo que não implica o desaparecimento da atividade. Nesse universo, entretanto, o Haddad disse que nada que foi criado pelo PT vai desaparecer. Porém, tudo que tem nesse resíduo foi criado pelo PT. Então, não tem nada. É zero. Zero. Absolutamente zero. Portanto, nós temos agora, as pessoas gostam muito de falar isso. Vão acabar com a renúncia porque o negócio parece que não mexe no meu. Mexe nos outros aí. Tá? Mas não é bem assim, não. Isso é falta de profissionalismo e conhecimento técnico para tratar desse assunto. Portanto, eu digo o seguinte, aí, pegando no gancho e dizendo que eu quero cumprimentar pelas belas discussões com as quais, evidentemente, eu me associo. Quando o Sérgio falou no arcabouço fiscal, me permita, Tibério, só fazer uma imagem aqui. Eu nunca fui a favor de teto de gasto. Teto de gasto é uma solução tosca. Teto de gasto é mais ou menos o seguinte. Vou usar aqui, me permita usar uma imagem. Eu tenho um recinto que tem mais gente do que devia ter. Aí eu faço o seguinte. Eu vou distribuir um tacape para cada pessoa, trancar a porta e dizer, agora começa a briga, para saber quantos mortos vão ficar e vou tirar as pessoas saíram. Quem vai perder, evidentemente, é quem tiver menor poder político. É quem tiver menor capacidade de influenciar a política. Isto não é um critério racional. Eu posso imaginar até que, num determinado ano, alguém possa fazer isso. Mas isso é coisa completamente tosca. Bom, o que é que faz agora? Agora tem o seguinte, arcabouço fiscal. E eu queria chamar a atenção do seguinte. Arcabouço fiscal é uma maneira, uma fantasia para acabar com o teto que é ruim. Mas ele também é ruim. Ele também não presta, isso não funciona. E não funciona por quê?
O que é que se pretende com arcabouço, com teto, com marco fiscal, com âncora fiscal, o que seja aí? Que é esse equilíbrio fiscal. Tem uma situação equilibrada para quê? Para que o financiamento das despesas de hoje não se sujeitem a um movimento transgeracional, ou seja, para que os meus netos vão pagar via dívida pública. Essa é a ideia. Os limites de como você faz esse equilíbrio é para cada país e para cada circunstância diferente do outro. Só tem 3 maneiras de fazer isso. Você aumentar a receita, diminuir a despesa ou fazer as 2 coisas. Não tem outra possibilidade. O que eu estou dizendo aqui é uma platitude, mas é rigorosamente isso. Então, seu receita é uma variável com muito menor controle do que a despesa. Tanto assim que os orçamentos públicos têm uma ementa clássica, quer dizer, estima a receita e fixa a despesa. Eu não posso fixar a receita, porque ela depende de variáveis que quase uma delas se sujeita a controle. Segundo, a produção de receita tem que ver assim, isso é receita recorrente ou não recorrente? Ela resolve um ano ou resolve todos os anos? Eu mexi muito com isso. Eu conheço razoavelmente bem esse campo. Mas assim, esse campo é muito minado. Muito minado. Então, vamos para o lado da despesa. Então, se eu não dar elementos que controlem o crescimento daquelas despesas que são as perigosas, eu não vou resolver nada. Ora, 80% dos gastos no Brasil são previdência e assistência social. Tem alguma política para controlar, para retardar, para diminuir, para mitigar o crescimento dessas despesas? Não. Então não vai dar certo. Chance nenhuma. Eu estou dizendo aqui, 2023, em abril, pode me cobrar por isso. Tenho segurança absoluta, porque é completamente óbvio. Ou seja, ficamos assim com uma conversa para enganar pessoas. Fala em arcabouço, faz não sei o quê, bota um modelo econométrico, que é 70%. Por que 70%, não 80% ou 60%? Não sei por quê. Vai desse jeito. Essas despesas que constituem seções que o Sérgio falou, vão ser pagas em dinheiro? Não, vão afetar, é claro. Ninguém vai mandar agora um recibo de fiado para fazer um gasto social ou financiar aquelas. Todas elas vão comprometer o outro. Então, o que é que eu tenho? Tem uma política para expandir o gasto. Essa é que é a verdadeira situação. Então, sobre arcabouço e sobre renúncia, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Everardo.